Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E vamos de imediato ao nosso comentário, a nossa opinião. Quem, como eu, percorreu o estado antes do final dos anos 90, pôde constatar o acerto da implantação das estradas pedagiadas a partir de então. Nossas estradas eram uma tragédia de mal conservadas, perigosas e um desalento para quem se aventurasse percorrê-las. Com os pedágios, conquistamos rodovias de primeiro mundo. Isso nós mesmos pudemos constatar em loco. Hoje, depois de muita demagogia do atual governador do estado, o que ele sabe fazer com maestria, não há quem não se desespere com o estado das rodovias gaúchas, depois que ele decidiu denunciar os contratos e assumir via EGR a administração das estradas. Isso que só 4 ou 5 meses atrás. A coisa agora está pior que antes. Nossas rodovias estão em péssimo estado de conservação. Tragédia anunciada. O que dirá agora o governador falastrão? Culpa da Ieda? Do Rigoto? Do Brito? Eles, afinal, são especializados em se eximir da responsabilidade de suas improbidades e incapacidades de ação e acusar os outros. Ano que vem tem eleição. Vamos combinar uma coisa? Chega de se iludir com promessas vãs e de dar oportunidades a quem não merece. Vote certo dessa vez. O nosso Economia e Desenvolvimento está aqui na sede da PricewaterhouseCoopers e com o nosso diretor, Carlos Biderman. Carlinhos, fazia horas que não viaja muito, né, Carlos? Poxa, a gente não conversava faz tempos, né? É verdade, Silvio. Obrigado pela oportunidade de estar falando contigo, com os nossos telespectadores de novo. A vida não está fácil, tem que correr atrás. Tem que correr, né? Literalmente, é corredor de maratona e maratona parou, tu tá lesionado, né? Me lesionei uns dias atrás, estou treinando para o Mundial de Masters aqui em Porto Alegre. Aliás, acho que vale a pena divulgar, porque vai ser um evento extraordinário aqui em Porto Alegre agora no final de outubro, de 17 a 29 de outubro. Um evento extraordinário, Porto Alegre, enfim, abrigando o Campeonato Mundial de Atletismo Masters, então, e Masters é acima dos 25, já é veterano, tá já certo? É veterano, né? Então, estava treinando muito forte para fazer uma belíssima meia maratona, mas tive uma contratura, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai dar para correr. Desde que eu consigo chegar lá, me fardar e completar, já está bom. Tá certo, o negócio é competir, né? No caso aí. Muito bom, mas acho que infelizmente não vai dar. A questão da lesão muscular é terrível para qualquer atleta, né? Lesão muscular é complicado. Carlos, estamos aí nos últimos 4 meses do ano, né? Como é que tu está vendo aí o desenvolvimento da economia? Hoje uma baixa de juros aí essa semana, a inflação está resistente, quer dizer, há uma expectativa de que o PIB não seja aquilo que o governo deseja, que seja necessário para o país. Como é que tu está vendo esse quadro? Olha, Silvio, a Price e a PwC, nem eu me acostumo, a PwC fez um evento com sócios há uns 2 meses atrás para analisar as mega tendências mundiais para as próximas décadas até 2050. E uma das atividades que nós tivemos uma presença por vídeo, uma gravação do Arnaldo Jabor. E o Jabor, a mensagem que ele transmitia para todos é de que, vamos dizer assim, a única certeza, isso não é novidade, a única certeza que nós temos é a incerteza. Então, se a gente quiser trabalhar com cenários, enfim, previsíveis, com cenários que a gente possa entender o que vai acontecer e ter diagnósticos razoavelmente certos do que vai acontecer, está todo mundo enganado, porque a única certeza é que tudo que eu disser aqui vai estar completamente errado, tá certo? Uns erram mais, outros erram menos. Mas eu diria que no Brasil, me contradizendo um pouco, mas eu diria que no Brasil, nesse momento, acho que nós vamos ter um final de ano bastante interessante, sabe? Eu acho que, por mais que os mercados estejam relativamente parados na relação com os outros anos, eu acho que o Natal sempre movimenta e acho que a perspectiva desse final de ano é melhor do que está se imaginando. Eu acho que as empresas estão se preparando adequadamente. Eu acho que vai haver, talvez, uma flexibilização do crédito, com a estabilização do dólar nesse patamar de 2,20, 2,25, inflação consolidada no patamar de 6, 6,5. Eu acho que nós estamos numa estabilidade num nível inadequado, mas estamos numa certa estabilidade, com uma previsão eu acho que de um final de ano bastante bom para a economia como um todo, para as pessoas, para as empresas, acima daquilo do que se esperava. Eu acho que tudo está se encaminhando para isso. Bom, uma previsão que ele fez aqui no programa, e eu lembro muito bem, foi nesta mesa, neste mesmo local,
que está se confirmando, a questão das obras da Copa, né? Essa não que foi tu sempre, difícil de fazer. essa tu fizesse e deu na mosca, ou seja, a questão do superfaturamento, ia dar rolo, e deu rolo, está dando rolo. Como é que tu está vendo agora essa realidade diante da proximidade da Copa do Mundo? É uma pena, né, Silvio, a gente ter que dizer isso nesse momento. Nós estamos agora em outubro de 2014 e há, sei lá, 8, 9 meses da Copa. Essa decisão foi tomada pela FIFA 2007, 2008, fazem 7, 8 2007. 2007, 7 anos que foi tomado, nós estamos a 9 meses da Copa. Nós tivemos aí um período fantástico para fazer, enorme para fazer uma Copa do Mundo, além de fazer uma boa... Modelar, né? Aproveitar essa oportunidade para fazer o que não se fez no Brasil e continua não se fazendo, que é o resgate da infraestrutura, do gap de infraestrutura que nós temos no Brasil. E a Copa era o grande motivo para fazer isso, tá certo, Silvio? Então, não se fez, infelizmente não se fez. Eu acho que o Brasil vai ter uma Copa boa, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o Brasil vai ter uma Copa boa, vai ter uma representação adequada para fins internacionais, vai transmitir uma imagem boa, até porque o que vai se ver no Brasil são os estádios, e as pessoas não vão ter grandes problemas de locomoção, de hospedagem, porque o Brasil vai parar. As reuniões que eu tenho feito nas empresas, nas entidades, ninguém está prevendo absolutamente nada, todo mundo está prevendo parar. Ou são férias coletivas, não vai ter evento nenhum, não vai ter reunião, quer dizer, o Brasil vai parar naqueles 30, 40 dias de meados de junho a meados de julho. Então, com isso, as coisas vão funcionar. Então, mas é uma pena, eu acho que fico com essa sensação de que o Brasil vai transmitir uma boa imagem. Eu acho que esse vai ser o grande legado da Copa do Mundo, uma boa imagem que o Brasil vai transmitir, questão de cultura, questão de valores, questão de, enfim, do país, as belezas naturais vão ser mostradas para o mundo todo, isso é positivo, e eu acho que isso vai aumentar, melhorar a autoestima do brasileiro, tá certo? Agora, a infraestrutura, tudo que podia ser feito aos auspícios de Copa do Mundo não foi feito. Porto Alegre é ínfima a quantidade de obras que foi feita em relação, não o que podia ser feito, mas em relação ao que foi prometido, né, Silvio? Então, é uma pena, porque efetivamente, e a gente entende muitas vezes as razões políticas são complicadas. Hoje os movimentos da sociedade são muito ruins em termos de permitir com que as coisas sejam feitas, né? Olha a dificuldade que foi para fazer aquele pequeno complemento na Beira-Rio, a dificuldade que se teve com os movimentos ambientalistas. Não que não sejam movimentos legítimos, olha a dificuldade que é para fazer aquela obra na Carlos Gomes, na Anita Garibaldi. Então, tudo é muito difícil hoje, muito mais negociado. Eu fico pensando, Silvio, imagino se Porto Alegre tivesse o contorno hoje que tinha lá no final do século XIX, né, nos anos 1800, quando se decidiu fazer os aterros da Beira-Rio, enfim, os aterros ali do Parque da Harmonia, que é tudo aterro, né, a própria Praia de Belas, a Rua da Praia, hoje não passaria de forma nenhuma, por órgão nenhum nessa cidade, muito menos pelos ambientalistas. Então Porto Alegre ficaria com o desenho que tinha quando, enfim, foi criada por Deus lá, sabe-se lá quando. Mas então tudo aquilo que hoje, da Rua da Praia para baixo, em direção ao Porto, da Praia de Belas em direção ao Rio, tudo aquilo que existe, shopping, estádio, um estádio em reforma, lá nem sei bem qual é o estádio, mas, enfim, a Câmara Municipal, enfim, os fóruns, os tribunais, nada daquilo existiria se discutir hoje o que se poderia fazer naquela área. Então, é completamente diferente o ambiente hoje, a gente entende isso, mas, infelizmente, essa é a realidade, a gente tem que trabalhar sobre essa realidade. Lamentavelmente, nós, gaúchos, temos essa coisa, quer dizer, inclusive, o ano que vem eu estarei lançando um livro que já tem o título até, Eu Sou Gaúcho. E daí? Quer dizer, que faz esses questionamentos, né, sobre essas coisas que nós, gaúchos, às vezes muito apropriadamente, nós temos muito orgulho nós. Mas esse orgulho, essa soberba do gaúcho, também nos traz uma série de dificuldades. Nos faz sermos subdesenvolvidos dentro daquilo que nós imaginamos que é o desenvolvimento econômico. Então esta análise eu faço à luz da questão da ideologia, da filosofia, à luz da modernidade, à luz de tudo aquilo que a pessoa, que o ser humano urbano exige, e aliás tem necessidade que aconteça. Porto Alegre parou no tempo. E como disse o Biderman aqui, se não fosse, né, essas obras todas do Beira-Rio ali, aquela ampliação toda, tudo aquilo que está sendo retransformado ali hoje, feito há muito tempo atrás, hoje Porto Alegre seria totalmente inviabilizada. É verdade, por isso, Silvio, eu acho que esse movimento que a DVB lançou ano passado e reforçou agora, o Rio Grande do Sul, ele precisa ser bastante analisado. Importantíssimo, é verdade. Com cuidado,
porque é hora de nós gaúchos nos unirmos e fazermos alguma coisa pelo Estado. A gente fica brigando entre nós num eterno Grenal, eu mesmo fiz uma brincadeira há pouco, que seja levado como brincadeira. A questão do estádio, não sabe qual é o estádio lá, Beira-Rio. Eu moro ali na frente, viu, sofrendo muito com essas obras. Vai ficar muito bom, mas está sofrendo. Mas vai ficar bonito, é óbvio que sim, a gente torce para que isso efetivamente fique pronto no tempo certo e de uma forma muito positiva, como que vai acontecer. Mas, enfim, eu acho que é hora de nós gaúchos, lendo Pedro Simons há uns dias atrás, ele dizia que a última vez que os gaúchos se uniram foi para a construção do polo petroquímico. Isso foi lá na década de 70. E hoje não sairia mais. Hoje também não sairia polo petroquímico se fosse dadas as condições políticas atuais do Rio Grande do Sul. Então é hora de nós termos uma causa. Eu defendo isso, Silvio. Eu acho que nós precisamos de uma causa que una os gaúchos, que evite polarização, que não seja uma discussão ideológica, política. Nós somos uma grande causa para unir de novo esse Rio Grande do Sul, para que a gente possa fazer um movimento, né? Eu acho que nós temos, além do Rio Grande do Sul, nós temos a Agenda 2020, que, enfim, que anda longe de atingir os seus objetivos pelas questões políticas, não por falta de gente qualificada, não por falta de esforço, não por falta de dedicação, mas falta união. Nós mesmos na Federação, uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando eu assumi a divisão do serviço, tentamos fazer 10 ações, só 10 ações para melhorar Porto Alegre, tornar Porto Alegre uma cidade de excelência em serviços. As ações, algumas saíram, né, mas aquilo que infelizmente dependia da prefeitura teve muita dificuldade, muita dificuldade. Eu entendo, não estou criticando a prefeitura, entendo isso, entendo as dificuldades, mas as coisas não andam. A velocidade, o fazer hoje, Silvio, tem um custo altíssimo. Quem faz sai com a pecha de ou porque fez com interesse aqui e ali, ou porque pode ter levado vantagem aqui ou ali, para não falar coisa pior, mas todas as pessoas que fazem, os homens que fazem, saem com essa pecha. Então, eu tenho dito, Silvio, que o Brasil hoje não tem um estadista, tá certo? O Brasil tem governantes, alguns bons, alguns nem tanto. Mas o Brasil não tem um estadista, aquele que pense e realize um Brasil para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Hoje a gente administra fluxo de caixa, administra folha de pagamento, administra pressão do dia a dia. Mas não existe no Brasil hoje, e não tem nenhum candidato para as próximas eleições, sejam de governos, seja para a presidência, que possa dizer que não, esse é um estadista, esse é um cara que vai pensar o Brasil para daqui a 50 anos, tá certo? Não tem, infelizmente não tem. Na verdade, essas coisas que nós colocamos aqui são todas coisas reais, né? E que nos preocupam enquanto porto-alegrense. Quantos milhões de pessoas gostariam que Porto Alegre fosse um pouco melhor do que é, né? O pessoal viaja, sai daqui, a gente sai daqui e vê coisas maravilhosas. Pô, Porto Alegre tem tudo para ser isso e mais ainda. Veja a questão do porto do Cais da Mauá, a questão lá da Orla do Guaíba, do gasômetro até o Beira-Rio, que é o projeto do Jaime Lerner. Quer dizer, tudo isso aí está empacado, eu não sei se vai sair. Então daqui a pouco também essas empresas, que elas objetivam lucro, investimento para lucro, e isso é natural dentro do sistema econômico que nós vivemos, essas empresas vão desistir também. E as coisas vão se empurrando com a barriga. Carlinhos, para terminar, nosso time está jogando mal, mas está ganhando. Dizem que o sonho de todo goleiro brasileiro hoje é ter um ataque formado por Barcos e Damião, que eles não vão ter trabalho nenhum. Silvio, eu acho que o Grêmio está bem, eu acho que o Renato conseguiu dar uma estrutura de equipe bastante razoável. Tudo que se fala no futebol, a equipe tem que ter uma consistência. Muitas vezes se tem excelentes jogadores e não consegue se fazer um time. Exemplos aí estão cheios. O Grêmio sempre teve sucesso com jogadores médios que tinham muita vontade e muita de vencer, prata da casa. E muita vontade de vencer, muita garra, né? Aquilo era a alma deles, era o prato de comida. O Grêmio mudou um pouco esse perfil, trazendo jogadores mais experientes, com um modelo um pouco diferente, mas o Renato conseguiu dar uma consistência de equipe. O Grêmio tem um time hoje. Pode se discutir se e lutador, né? E lutador. E lutador, tá certo? Então tá consistente. Isso é muito bom, eu acho que isso é um passo extraordinário. Porque na mediocridade do futebol brasileiro, infelizmente, essa é a realidade, aquele time que consegue, enfim, encaixar, como se diz no futebol, tem grande chance de ser campeão, tá certo? O Cruzeiro encaixou, feito com jogadores médios. Qual é o craque do Cruzeiro hoje? Qual é o craque do Cruzeiro? São esses jogadores que passaram pela dupla Grenal, passaram por outros times, que acabaram chegando lá e encaixaram, tá certo? Com um bom treinador, encaixaram. O Atlético Mineiro, que foi campeão da Libertadores, também é um time médio. Pode-se dizer que o Ronaldinho é um craque, sem dúvida o Ronaldinho é um craque, gostemos ou não dele, tá certo? Mas sem dúvida ele joga. Mas fora disso não tem ninguém, são jogadores que passaram, também a grande maioria aqui pela dupla Grenal não deram certo. Então o time encaixa. Então eu acho que o Grêmio tem essa condição, o Grêmio encaixou. E eu acho que se dá um pouquinho um toque de refinamento nesse encaixe que agora aconteceu, eu acho que o Grêmio tem excelentes chances, não digo ser campeão, mas pelo menos ser o segundo colocado e, enfim, jogar bem a Libertadores com uma consistência.
isso. Acho que esse é o grande diferencial, né? Se puder terminar um ano bem, como o Grêmio aparentemente está terminando, e usar essa base para começar outro ano com um ajuste aqui ou ali, que sempre acontece, dá para fazer um 2014 sensacional. Futuro presidente da DVB. Tá se discutindo muito isso, né, Silvio? O Telmo me convidou, eu acho que, enfim, tem algumas motivações para isso, especialmente nessa questão que a gente falava do Rio Grande do Sul, né? É importante evoluir isso, avançar nisso. De unir o mínimo as entidades empresariais do Estado em prol de uma causa comum, terminar com o Grenal, né? Eu acho que eu tive uma pequena experiência nesse sentido, quando fui vice-presidente do Grêmio, quando o Grêmio teve... enfim, encerrava o patrocínio da Renner e nós, Cacalo presidente, poxa, quem é que nós vamos buscar? E aí pensamos logo em uma ajuda do governador Brito, né? E estavam chegando as montadoras aqui, a GM já tinha decidido, a Ford tinha decidido, mas depois, enfim, a gente sabe o que aconteceu. Então fomos no Brito, o Brito abriu as portas da GM e da Ford. E nós fomos lá e trouxemos o Internacional junto, quer dizer, nós, Cacalo e eu, buscamos o co-irmão para aquele projeto que acabou dando certo. Então acho que dá para fazer, juntamos o Grêmio Internacional. É um pequeno exemplo que pode ser usado para a gente juntar esse Estado, para fazer esse Estado voltar a ser o que era. Carlos, um grande abraço, parabéns, sucesso e um bom ano novo. Bom, até lá nós vamos conversar com certeza. Faltando 4 meses para o fim do ano. Um grande abraço e sucesso para nós todos, para o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul do Sim. Nosso futuro presidente da DVB, que eu tenho certeza vai avançar nesse projeto para quebrar algumas barreiras aí psicológicas, filosóficas, ideológicas principalmente, e avançarmos também no nosso tempo e tornarmos o Rio Grande do Sul muito melhor do que já é.